Nós estamos seguindo a nossa série de mensagens. 2 Samuel 7, versículo 8, a palavra do Senhor, ela diz assim: Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja jamais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino, serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim Natã falou a Davi. Amém? Nós temos falado sobre essa série, Sinais do Rei, temos preparado o nosso coração para falarmos sobre o mês do Advento, falarmos sobre o nascimento de Jesus. E é interessante nós vermos a progressão, então, dessa revelação da aliança e do propósito de Deus para a nação de Israel e para a igreja. E a grande pergunta que a gente precisa tentar responder é: o que é o reino de Deus? O que vem a ser então o reino de Deus? E aí eu trouxe aqui o Michael Gorin, ele diz o seguinte: o reino de Deus é antes de tudo o poder de Deus em ação no Messias e por meio do Espírito para restaurar toda a criação, toda a vida humana, da contaminação do pecado e dos efeitos devastadores. Em suas palavras e ações, Jesus revela que toda a história está rumando para essa restauração. O poder que Deus tem para curar triunfará sobre o pecado, a morte, o mal, no final de todas as coisas. Mas mesmo agora, no interim da história, as pessoas podem conhecer algo acerca da libertação e bênção do reino de Deus. E ele termina dizendo: a identidade da igreja é definida por esse evangelho, o evangelho do reino, revelado em Cristo Jesus. A igreja é a comunidade que experimenta em vida o poder da obra renovadora de Deus e, deste modo, encarna a salvação abrangente e restauradora do reino em favor do mundo. Então, o que Deus está prometendo para Davi é um reino, naquele momento, terreno. Vamos só voltar um pouquinho à nossa memória. Nós falamos então da queda, falamos das consequências do pecado do homem, nós falamos sobre a aliança de Deus com Noé e o sinal da preservação, o arco-íris. Nós falamos da aliança de Deus com Abraão, aonde Deus promete para Abraão uma terra e uma descendência, e o sinal, a circuncisão. Semana passada, nós falamos então da aliança de Deus com Moisés, a aliança da lei, aonde agora nós temos um povo que havia sido escravo no Egito, e agora esse povo era um povo errante, vamos dizer assim, pelo deserto, e agora tinha uma lei, e o sinal era tanto o sacrifício e o sangue derramado sobre o povo, aspergido sobre o povo. E agora a história avança, o tempo, os anos avançam, e nós estamos agora então diante da aliança que Deus estabelece com Davi. E é interessante nós pensarmos nisso, que essa aliança, ela é uma aliança naquele momento
para um reinado terreno. Mas como você leu comigo no texto, e eu vou explicar isso daqui a pouco, esse reino, ele aponta diretamente para o Senhor Jesus e aponta para o reino de Deus no qual nós habitamos hoje. Então, o que Deus está fazendo nesse texto que nós lemos? Deus está manifestando, estabelecendo a aliança do reino. E como que Deus faz isso? Em primeiro lugar, ele revela a graça dele sobre o passado de Davi, mas também sobre o passado da nação de Israel. O versículo 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim: agora diga ao meu servo Davi. É interessante, né? Ele chama Davi de servo. Apesar de ter coroado Davi rei, Davi continua sendo um servo. E ele diz: eu tirei você das pastagens, eu tirei você do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe do meu povo sobre Israel. Eu estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Olha que interessante, Deus está lembrando a Davi que sempre esteve ao lado dele, desde os dias das pastagens de Davi. Você se lembra quando Davi está diante de Saul, e Saul está lá amedrontado diante de Golias, e Davi fala para Saul assim: olha, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, quando veio um leão e um urso, então eu agarrei pela barba, eu matei. Todo aquele texto que Davi está dizendo assim: olha, eu venci um leão, eu venci um urso, e agora eu vou vencer esse incircunciso filisteu aí, porque o Senhor está comigo. O que Deus estava falando para Davi aqui era: Davi, não se esqueça, eu estou com você, não foi a partir do dia que você foi ungido rei de Israel, mas eu estou com você desde os dias que você caminhava atrás das ovelhas do teu pai. E aqui eu faço uma pergunta para você: será que nós temos a consciência de que Deus está cuidando de nós? Mesmo quando nós nos afastamos, mesmo quando nós estamos muitas vezes mal, ou não estamos nos nossos melhores momentos da nossa vida, ou quando nós passamos por momentos de crise na nossa vida, será que nós temos a plena consciência de que é a graça de Deus que está me sustentando? Será que eu tenho consciência de que Deus sempre cuidou de mim, independentemente do momento da minha vida? E que Deus estava ao meu lado, nos meus acertos, nos meus erros, nas minhas caminhadas, nos meus tropeços e até mesmo nas minhas quedas. Deus nunca nos abandonou. Não é isso que Deus está falando para Davi? Davi, eu sempre estive ao teu lado. Davi precisava entender que não era sobre ele. Só que um detalhe que nós não lemos no texto, e eu preciso nos lembrar aqui, é que esse texto está exatamente após Davi ter dito assim: eu, Davi, o rei de Israel, moro numa casa de cetro, enquanto a arca do Senhor habita numa tenda. E Davi quer construir uma casa para o Senhor. E a resposta de Deus para Davi é: não, você não vai construir uma casa para mim. Eu vou construir uma casa para você. Davi, não é sobre o que você faz com as suas mãos, é sobre o que Deus está fazendo na história da redenção. Quarta-feira agora, estávamos reunidos aqui e nós terminamos o estudo em Ruth, e nós terminamos falando isso. Uma mulher moabita, viúva, estrangeira, não fazia ideia do que Deus estava fazendo, mas Deus estava inserindo a vida de Ruth na linhagem de Jesus. Na nossa vida, muitas vezes pequena, muitas vezes você até mesmo pode achar que a sua vida é tão pequena, ou alguns sentem até que a vida é insignificante, mas nós fazemos parte daquilo que Deus está fazendo. A palavra então para Davi era: abandone qualquer ideia de que você precisa fazer algo para Deus. É Deus quem está nos usando para fazer algo a favor do reino. Davi, você não vai construir uma casa para mim, eu estou prometendo uma casa e uma dinastia para você. Irmãos, é Deus quem está em missão. É Deus quem quer salvar os seus aqui nessa cidade. E Ele nos convidou para fazermos parte dessa missão aqui nessa cidade, a partir desse local, dessa igreja. Então não é sobre mim, não é sobre você. A motivação correta é essa, não é sobre mim, é sobre o que Deus está fazendo.
não é sobre a minha família, é sobre a igreja de Cristo. Então Deus está lembrando a Davi e está lembrando a mim e a você. Não é sobre nós, é sobre o que Deus quer fazer nessa cidade através da minha vida, da minha casa, da sua casa, dessa igreja. Amém? Amém, irmãos? Isso é importante para nós. Isso é importante para nós. O reino de Deus não é sobre um indivíduo. O reino de Deus é sobre um povo submisso que vive em comunidade e que prega o evangelho para a cidade. Amém? Então, o reino está moldando. O reino está sendo moldado por Deus na história. Não é Davi quem vai fazer algo para que esse reino seja construído. É Deus quem está fazendo uma aliança e está sustentando e prometendo a Davi um reinado. Amém? Mas em segundo lugar, como Deus então estabelece a aliança do reino com Davi? Ele estabelece prometendo segurança para o povo no presente. Um povo então que havia sido escravo 400 anos no Egito, havia perambulado por 40 anos durante o deserto, um povo que havia conquistado parte da terra com Josué, um povo que havia sofrido derrotas terríveis com Saul e que agora precisava do quê? De paz. Um povo que havia sofrido nas mãos de homens maus, de maus juízes, de um rei carnal que havia sido Saul. Deus agora, então, vira para o povo e diz para o povo, olha o que o versículo 10 e 11 diz: prepararei um lugar para o meu povo. Percebe que Deus está se voltando para o povo? Percebe isso? Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. Até aqui. Então, o que Deus está fazendo agora? Deus volta para o povo, é óbvio que Natan está falando com Davi, mas a promessa agora é para o povo de Israel. Deus está prometendo para eles, em primeiro lugar, uma nova ordem. Vocês não são mais um povo nômade que anda por um deserto. Vocês não são mais um povo submisso a um faraó e a deuses estranhos. Israel não será mais um povo tribal. Israel agora se torna uma nação, um reino, há um reinado. Deus promete então guardar Israel. Deus promete descanso para o povo. E é interessante eu falar essa palavra descanso, porque quando eu estava estudando e preparando esse sermão, eu me atentei de que nós temos falado com frequência sobre descanso. Desde as aulas do Catecismo de Heidelberg, pela manhã, também nos nossos estudos de quarta-feira e aqui nos nossos sermões. Essa palavra descanso, ela tem vindo com frequência sobre nós, da parte do Senhor para nós. E isso significa algo para o nosso coração, porque o nosso descanso, ele não deve estar apoiado nas nossas realizações. Era isso que Deus estava lembrando Davi. Davi, o teu descanso não virá de você construir para mim uma casa ou não. O seu descanso não virá de você ser um homem bélico, guerreiro ou não. O seu descanso virá porque a boca de Deus está falando que Deus dará descanso. Vocês percebem a diferença? Não é sobre o que a minha mão pode, não é sobre o que eu posso fazer com a minha própria força, mas é sobre o que Deus está fazendo. É sobre o que Deus fez por nós, desde a cruz do Calvário, e tem feito em nós hoje. Então Deus age por graça soberana, mesmo diante do pecado que Davi irá cometer, que nós lemos aqui na hora da contrição, mesmo diante de tudo que Salomão vai fazer, Deus estava sustentando então, e dizendo para o povo, que Deus estava guiando a história. E aí eu fiquei pensando nisso, e eu me peguei pensando um pouco de forma política, porque e se nós fôssemos pessoas que vivêssemos sobre o regime do rei Davi? Se você ler o livro de Juízes com bastante atenção, você vai perceber que em alguns momentos parece que quem está escrevendo é meio contra algumas coisas da monarquia, não é? É interessante isso.
Ou você acha que as 12 tribos queriam Davi como rei? Havia algumas disputas. Vale lembrar que Davi, ele é de Judá. Ele está ali. E o restante da nação? No entanto, que o filho dele, Salomão, vai reinar, e quando Salomão morre, os 2 filhos de Salomão fazem o quê? Divide o reino. Essa divisão já havia no coração do povo. E aí é interessante para nós pensarmos nisso, porque é assim hoje. Alguns eram a favor a Davi, que estava reinando, e outros não, como hoje. Alguns é a favor ao governo da cidade, ao governo do estado, ou ao governo do país, e outros não. Mas a pergunta que eu tenho que fazer para o meu coração e para o teu coração é isso que nos define? Porque se o povo fosse colocar a esperança deles sobre Davi, o texto que nós estamos lendo aqui em 2 Samuel 7, no 11, Davi está pecando com Batseba. Não é sobre governantes humanos. Estão me entendendo onde eu quero chegar? É sobre o que Deus está fazendo na história, irmãos. A nossa confiança não pode estar nos tronos, nos poderes humanos. Ela precisa estar diante da soberania e do governo que Deus está exercendo sobre a igreja. Então, não é isso que nos define, ou pelo menos não deveria nos definir. Hoje nós vivemos debaixo de um reino eterno e de um rei que é eterno. Amém? É nisso que nós temos que descansar. E não no poder das nossas mãos. E não nos poderes dessa terra. Mas em terceiro e último lugar, Deus estabelece então essa aliança do reino, estabelecendo um reino que é eterno. E aqui é difícil. É muito difícil esse texto. Porque se você ler depois com calma em casa, você vai ver que Deus fala para Davi assim: olha, eu vou construir uma casa para você, uma dinastia, eu estou prometendo para você que quando você morrer, o teu filho vai assumir o teu lugar, o teu filho vai construir uma casa, o templo, e a gente vê que isso aconteceu. Salomão construiu um templo ao Senhor, e Deus fala assim: poder de Deus, olha irmão, caiu. Deixa lá, Silva, senão a gente vai tirar a atenção de todo mundo, por favor, depois a gente levanta. Já é a segunda vez que ele cai na unção, deixa lá. O conselho depois tem que chamar, né, pastor? Para conversar, que isso é bom. Só que é interessante que Deus está falando sobre quem ali no texto? Sobre Salomão. Sobre Salomão ou não? Quem construiu um templo para o Senhor quando Davi morreu? Salomão. Só que o nosso irmão, que nós não sabemos quem é, que escreveu Hebreus, em Hebreus 1,5 fala que 2 Samuel 7,12 está falando de Jesus. Ele liga diretamente com Jesus. E diz que esse reino que Deus está prometendo para Davi, por mais que Salomão tenha sentado no trono por alguns anos, e depois Roboão e Jeroboão dividem o reino, e depois os reis fazem tudo o que nós sabemos que vai acontecer na história, o verdadeiro rei, filho de Davi, do qual representa um reino eterno, se chama Jesus Cristo. Olha o que o versículo 16 diz: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Quem está sentado no trono de Jerusalém hoje? Quando Jesus nasceu, quem estava sentado no trono de Jerusalém? Ninguém, não é? Nós não tínhamos um rei sentado no trono. Nós tínhamos uma linhagem viva, mas não tinha ninguém, porque Israel havia sido destruído, mandado aos cativeiros, e agora retornado, mas eram submissos a Roma. Então não tinha reinado naquele momento. E a primeira coisa que Cristo fala, segundo o Evangelho de Marcos, é chegado o tempo. O reino de Deus já está entre vós. Então, esse reino do qual Deus está prometendo a Davi, ele tem dois cumprimentos. Primeiro, um cumprimento terreno e político, onde houveram reis que reinaram em Israel. E é interessante isso, porque quando o livro de Reis termina dizendo que Israel está dentro do exílio, um descendente de Davi está sentado na mesa do rei da Babilônia. Deus está mostrando que o que ele prometeu para Davi continua acontecendo.
mas de outra forma, porque o povo havia pecado e desobedecido. Mas o Filho de Deus, que é chamado nas Escrituras filho de Davi, porque ele é da tribo de Judá, ele é o reino, ele é o rei eterno, que veio para instaurar um reino que é eterno. Então Deus agora passa a falar dessa aliança eterna, desse reino eterno. E Cristo, então, é o filho de Davi. E é interessante nós pensarmos isso, porque Deus sabe que o Davi vai falhar. Não sabe? Deus sabe que os filhos de Davi vão falhar, mas Deus se compromete em manter um reinado eterno, porque Deus sabe que o verdadeiro filho de Davi, que é o próprio filho dele, virá, não falhará e reinará para sempre no trono eterno. Está vendo que não era sobre Davi? Era sobre Cristo? Vocês percebem que nós erramos quando nós lemos a Bíblia e achamos que Davi é um herói? É sobre Cristo, irmãos. É sobre o que Deus estava fazendo na história da humanidade. Então, a promessa de Deus para Davi era uma casa. E é interessante nós pensarmos isso, porque Jesus, quando ele está andando com os seus discípulos e ele passa em frente ao templo, ele diz assim: derrubem esse templo e eu o construirei em 3 dias. Aquele templo que havia sido reconstruído por Herodes era o templo que havia sido destruído, que era o templo de Salomão. Era um outro templo, mas no mesmo lugar. E Cristo diz o seguinte: derrubem esse templo e eu o levantarei em 3 dias. E aí os homens disseram assim: imagina, foram mais de 50 anos para construir, você vai construir em 3 dias? Porque Jesus não está falando de um templo que Davi construiu, queria construir, ou Salomão construiu, ou depois destruíram, os babilônios destruíram e depois Herodes construiu. Jesus está falando: o verdadeiro templo é o meu corpo, que eu entregarei na cruz do Calvário e morrerei por amor a vocês. Mas no 3º dia, esse templo será restaurado. E é interessante isso, porque a partir de Pentecostes, nós nos tornamos templo. Agora nós somos casa. E o Espírito Santo habita onde? Nessas paredes? Não. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então, essa casa, por inferência, que Deus está prometendo para Davi, de repente se tornou não mais um rei de uma família, mas se tornou agora o quê? Uma nação de reis e sacerdotes, habitados pelo Espírito Santo. Somos nós, irmãos. Sejam bem-vindos à comunidade da graça de Deus. Uma comunidade que prega o evangelho na cidade é uma comunidade cheia de pequenas casas habitadas pelo Espírito Santo de Deus, a fim de transformar o bairro, o entorno, a cidade, o país e toda a terra. Porque o reino de Deus significa exatamente isso. Deus soberano, reivindicar, como disse Abraham Kuyper, todo quadrado, o menor espaço que possa existir no planeta, no cosmos, Cristo pode dizer: é meu. E o reino de Deus é isso: Deus reinar soberanamente sobre todas as coisas, inclusive por meio da sua igreja. Então, para nós terminarmos, deixa eu ler com você aqui, Lucas capítulo 1, versículo 32, a palavra do Senhor diz assim: este, Jesus, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Esse texto está sendo proferido sobre uma criança. Jesus é o prometido de Davi. É aquele a quem Deus estava falando a respeito de um descendente de Davi que sentaria eternamente sobre o trono. Então ele é revelado na encarnação, Cristo é confirmado no batismo e ele é exaltado na sua ressurreição. Em Cristo o reino foi inaugurado e na sua volta ele será consumado. Então eu termino aqui com uma citação novamente do Marco Gorrin. Ele diz o seguinte: quando Jesus anuncia a chegada do reino de Deus, isso significa que no Espírito, ou seja, no Espírito Santo, Deus já está agindo de maneira redentora. Quando Ele faz de nós casa, Ele está redimindo a nossa vida, a nossa história.
estabelecendo ativamente o seu governo aqui no mundo. O reino já não é simplesmente um fato atemporal. Não é uma promessa feita há 600, 700, 800, 900 anos antes de Cristo. O reino não é mais temporal. O reino se tornou agora também local. O reino agora tem um local. Ele está aqui, em Araçoiaba. Entendem isso? Imediato e imanente em seu efetivo poder salvador. Então, meus irmãos, as pessoas dessa cidade, elas serão salvas quando o reino de Deus avançar nessa cidade. E Deus escolheu assim. Não foi a igreja que decidiu, foi Deus que o reino avance por meio da igreja. Essa é a identidade da igreja. Fazer com que o reino de Deus avance na cidade. Amém? Então, o reino de Deus existe para restaurar o seu governo sobre toda a criação. E a missão da igreja é anunciar o evangelho do reino, pois o evangelho do reino é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer em Jesus Cristo. Amém? Esse é o reino de Deus. Ele existe para restaurar o governo de Deus sobre toda a criação. E Deus escolheu fazer isso por meio da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Cantar?